Bem-vindos todos e todas ao canal INAC do Instituto Nossa Anticorrupção. Sou Antônio Carlos e te convido não apenas a permanecer conosco, mas também a compartilhar e convidar mais pessoas para se inteirar das abordagens que esse super time de hoje vai te oferecer sobre temas importantes. E conosco estão o doutor Alexandre Barros, tá? Especialista, mestre e doutor pela USP, com ampla atuação acadêmica e profissional. Doutor Alexandre, por favor, cumprimente o grupo. Ah, Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, tentando colaborar com um debate sério, debate intelectualmente honesto sobre grandes questões, não só do Brasil, como do próprio mundo. É uma tradição que já se tornou o INAC tratar desses temas como devem ser tratados. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e, como eu disse, tentando compartilhar ideias e mais aprender do que falar. Vamos chamar agora também a doutora Maria Tereza Sabeck, que é graduada em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, possui mestrado em Ciências Sociais pela PUC, doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado na Universidade de Londres, na Universidade da Califórnia e na USP, e é professora no Departamento de Ciência Política da USP. Doutora Maria Tereza, por favor. Bom, para mim é um prazer estar aqui, espero contribuir com esse programa. É um programa muito importante, porque discute temas relevantes para o país. Excelente, que coisa boa estar conosco. E também está conosco a doutora Aline Caroline Nava. Ela é advogada especializada em direito previdenciário, atuante no regime geral da Previdência Social e regimes próprios, pós-graduada em direito previdenciário e integrante da equipe do escritório Geller e Viduto Advocacia. Doutora Aline, por favor, cumprimentando o grupo. Olá, bom dia a todos. É uma grande satisfação aqui fazer parte dessa roda de conversa com esses nobres colegas. Que coisa boa, doutor. E está conosco também o doutor Rodrigo Macieiro, que é promotor de justiça, doutor em Direito pela USP e pela Universidade de Salamanca. Por favor, doutor Rodrigo, cumprimente a todos. Muito bom dia a todos, aos colegas aqui de evento, aos que nos assistem e assistirão depois no YouTube. Embora não faça mais parte do INAC como conselheiro superior, que já fui por um mandato, é sempre uma alegria poder participar dos eventos produzidos pelo Instituto, que sempre contribuem com o debate democrático e profícuo dos temas mais relevantes que vivenciamos na nossa sociedade, inclusive temas internacionais como um dos quais como um dos que abordaremos no dia de hoje. Muito obrigado e será um prazer. Perfeito. Aliás, então, doutor Rodrigo, como sabemos que o senhor vai ter que atender a uma sua agenda que surgiu no meio da nossa programação, então vou começar pelo senhor. Tá? E qual é o tema? É que mais de 50 organizações declaram apoio para o Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. Tá? Entre elas o INAC, o Instituto Não Aceito Corrupção, todas manifestaram apoio à criação de um Código de Conduta para ministros do Supremo e a mobilização liderada por entidades como Transparência Brasil, República.org, Movimento Pessoas à Frente, ocorre em meio à inegável crise da imagem da Corte, agravada por investigações, como o caso do Banco Master. Né? A iniciativa apoia a proposta da OAB de São Paulo, o presidente do STF, Edson Fachin, viajou hoje um almoço, né, que teria com ministros que discutiriam o tema. Então, são 7 diretrizes básicas, só para a gente orientar o nosso público, com destaque para a declaração prévia de conflitos de interesse, regras sobre benefícios, atividades remuneradas externas e prevenção de conflitos envolvendo familiares e escritórios de advocacia ligados a ministros. Também defende maior transparência com divulgação padronizada de agendas, patrimônio e vínculos profissionais, além da criação de um órgão autônomo de fiscalização.
Desde dezembro, o movimento já reuniu mais de 45 mil assinaturas e pretende entregar esse manifesto aos tribunais superiores. Doutor Rodrigo, por favor, a sua abordagem. Pois bem, esse tema surge na criação de um código de ética, ou código de conduta restrito ou adstrito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, surge, como o senhor mesmo bem disse, num momento em que ressoa, né, em um momento de crise institucional, né? Nós vivenciamos, nos últimos tempos, um movimento grande de politização da justiça ou de judicialização da política, por que não dizer, de ativismo judicial, e aqui eu deixo a opinião minha, não do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao qual pertenço, opinião minha enquanto promotor de justiça, enquanto acadêmico, um momento de atuação efervescente e recorrente de bancas de advocacia, as maiores bancas de advocacia do país, com os maiores contratos, se não o maior contrato, né, pertencentes a parentes próximos de ministros do Supremo Tribunal Federal, e em meio também a esse atualíssimo escândalo do Banco Master. Seria cômico se não fosse trágico que no Brasil um dos medidores, um dos indicadores internacionais de corrupção, já que o Instituto tem como bandeira a intolerância à corrupção, né, são os escândalos relatados na mídia. E no Brasil, se a gente fizer uma busca em qualquer desses mecanismos de busca aí, qualquer deles, não vou nem citar os nomes aqui, nós vamos encontrar escândalos da letra A até a letra Z, de anões do orçamento até zelotes. E agora a letra M ou a letra B, né, de Banco Master, está bem em evidência. É bem verdade que a magistratura e o Ministério Público já possuem códigos de ética ou código de conduta. Às vezes as pessoas não sabem disso. Mas a magistratura, por exemplo, tem a resolução 60, que é de 2008, do CNJ. E curioso também que o Supremo Tribunal Federal, num julgamento de controle de constitucionalidade, entendeu que o próprio Supremo não se sujeita às diretrizes ou à fiscalização administrativa disciplinar do CNJ. É um órgão no Poder Judiciário, o órgão máximo, e não se sujeita à fiscalização externa do CNJ, como os demais órgãos da magistratura e do Ministério Público se sujeitam ao Conselho Nacional do MP. O MP também tem um código de ética e de conduta, que é mais recente, de 2023, que é a Resolução 261, mas, como eu disse, na ADI 3367, de 2005 ainda, lá na emenda constitucional, quando o Supremo apreciou a criação do CNJ, disseram os próprios ministros que não se sujeitariam à fiscalização do CNJ. O que ocorre nessa discussão toda é basicamente uma regulação maior dos casos de impedimento e suspeição extraprocessuais, que não estariam no espectro ali, principalmente do artigo 144, inciso 8 do Código de Processo Civil, né? Nós temos também os casos do processo penal, mas a norma referência é essa, que, por coincidência, o Supremo, na ADI 5953, entendeu que não haveria, que esse dispositivo seria inconstitucional, ou seja, não haveria uma cláusula de barreira para a atuação de parentes dos ministros perante o Supremo Tribunal Federal. Curiosamente, se quiser me interromper, para depois eu fazer outras observações, controle o tempo à vontade aí, tá? Não, o senhor pode concluir, pode ativar a conclusão, por favor. Curiosamente, saiu essa semana uma reportagem do Estadão, né? E tragicamente, nós, cidadãos comuns, e por muito mais motivo, nós, servidores públicos, e eu, sim, submetido, tanto à minha corregedoria, quanto ao Conselho Superior daqui do MP de Minas, quanto ao Conselho Nacional do MP, nós temos que medir muito as palavras para tecermos qualquer tipo de crítica aos tribunais superiores, né? Mas não vou me furtar da tarefa, e, curiosamente, uma reportagem do Estadão revelou que, nos últimos tempos aí, são 1.860 casos subjúdice em julgamento no Supremo Tribunal Federal e no STJ, dos quais 70% surgiram após a posse dos ministros, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, com bancas de advocacia pertencentes a parentes. E ali o jornal, né, o veículo de mídia, faz todo ali um estudo, até desenha, né, quando a gente brinca assim, precisa desenhar. E eles fizeram um desenho, um organograma, um fluxograma de influência lá das grandes bancas, né? Dentre as quais um só contrato, 129 milhões, creio que seja o maior contrato de honorários advocatícios do país, né? 3 milhões e 600 mil reais por mês.
E aí, depois, como eu já estou alongando aqui, eu posso tecer considerações propriamente sobre do que trata esse código de ética, as duas dimensões que eu consigo analisar aqui do código de ética aos ministros do Supremo. Eu deixo aí aos colegas algumas considerações, depois eu concluo aqui, se assim for a dinâmica, tá? Obrigado. Perfeito, doutor Rodrigo. De fato, o senhor fez uma abordagem bastante significativa e de casos que estão aí em efervescência na nossa imprensa, nas redes sociais em todo o Brasil. Eu não sei se algum parceiro quer algum comentário adicional. Se não, eu vou abrir, doutor Rodrigo, se o senhor permitir, mais um tema, tá? Que é um tema também da maior importância, que merece também toda a atenção, que é a questão do feminicídio. E nós tivemos agora, estamos aí no meio de uma tratativa sobre o pacto dos três poderes, né, que assinaram o chamado Pacto Brasil de enfrentamento ao feminicídio, nessa quarta-feira, inclusive. Uma carta de intenções de iniciativa que inclui a primeira-dama Janja. O lançamento ocorreu em meio a dados alarmantes, amigos. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2025, com 1.470 casos, aproximadamente 4 por dia. E desde 2015, quando o crime foi tipificado, o país já registrou 13.448 feminicídios. Eu vou perguntar tanto para a doutora Maria Tereza e depois para a doutora Aline, dividir o tempo em temas. Gente, o que podemos esperar como resultado desse pacto e como fazer esse enfrentamento tão grave? Por favor, primeiro, doutora Maria Tereza. A questão mais importante em relação ao feminicídio é que não adiantam mais leis. Eu acho que é fundamental a educação. Educação tanto na casa, quanto na escola, quanto a educação pública. Ou seja, é como se nós vivêssemos ainda numa época de paternalismo, ou seja, que os homens são donos das mulheres e não aguentam situações em que eles são rejeitados, em que há separação. Então, há esse número espantoso, terrível de mortes. Isso que nós ficamos sabendo, porque também há dados ocultos, e esses dados ocultos têm que ser revelados. Agora, a situação é tão alarmante que ela pega todas as classes sociais, todas as regiões do país, e isso, de fato, é uma situação que nós temos que enfrentar e buscar soluções. As soluções estão no pacto? Eu diria, não há soluções milagrosas. É uma questão cultural e que certamente, se nós não tomarmos iniciativas neste momento, esse drama tende a crescer e a crescer muito. Já se fez muitas coisas, por exemplo, denúncias, Lei Maria da Penha, os botões de pânico que foram introduzidos, inclusive com prêmio do Inovari a respeito do botão de pânico. Talvez isso tenha diminuído, mas ainda os números são assustadores. Eu Temos, concordo. por favor, doutora Aline, a sua complementação. Sim, eu concordo com o que a doutora Maria Tereza falou, né? Porque quando a gente olha, analisa os casos, percebe um padrão preocupante, né? Porque muitas mulheres assassinadas já tinham denunciado, já tinham procurado ajuda, algumas tinham até medida protetiva em vigor. E isso mostra que o problema não está na norma, né? Mas na execução. E a proposta do pacto é justamente essa: integrar os poderes, os serviços públicos para agir antes da fatalidade, né? Antes da morte da mulher. Até porque o feminicídio ele não começa no assassinato, né? Ele começa com ameaças, violência psicológica, agressões físicas, né? E aí, se o Estado só atua depois, é porque ele falhou. Né? Tem um outro ponto que eu acho muito relevante, é o papel do Poder Judiciário, né? Porque a medida protetiva ela não pode ser simbólica, ela precisa ser cumprida, fiscalizada e levada a sério para que o agressor sinta a consequência real, né?
E apesar aí dos desafios, o pacto é um avanço. Agora, o compromisso precisa sair do papel e virar, né, uma ação concreta para salvar essas vidas. Então, realmente é um caso que exige toda a atenção da sociedade brasileira, de toda, enfim, são números alarmantes. Eu não sei se alguém teria alguma complementação a fazer. Na verdade, sabemos até que ambos os assuntos abordados já no início da programação de hoje, cada um já mereceria por si só vários programas só para aquele tema. Mas nós estamos levando uma gama de assuntos para o nosso público que acompanha e vamos fazer uma mudançazinha de tema novamente. Depois podemos fazer alguma abordagem específica que alguém tenha. Nós vamos falar agora de um outro tema internacional, e eu vou aí pedir para o doutor Alexandre Barroso, que eventos recentes ao redor do mundo, né, evidenciam tensões políticas, sociais e institucionais, né? O Grammy 2026 em Los Angeles, por exemplo, foi marcado por protestos de artistas contra a política migratória dos Estados Unidos, o ICE, com discursos em defesa dos direitos dos imigrantes. Na China, o ex-ministro da Justiça Tan Yun foi condenado à prisão perpétua por corrupção, em mais um desdobramento da campanha anticorrupção do regime. E em Bangladesh, a ex-primeira-dama Sheikh Hasina recebeu 10 anos de prisão, enquanto sua sobrinha, a deputada britânica Tulip Siddiq, foi condenada a 4 anos, em um caso de corrupção envolvendo projetos urbanos. Doutor Alexandre Barroso, quanto o Brasil precisa avançar nesse combate? Bem, Por favor. Bem, eu gostaria de acrescentar um pouco em destaque em relação ao tema do chamado Código de Conduta, Código de Ética para Ministro do Supremo, um trabalho importantíssimo, de muito fôlego, de muito conteúdo e extensão, promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, que contou com a colaboração de alguns dos mais importantes também juristas do país, entre eles o professor Miguel Reale, que chama, inclusive, em determinada passagem do artigo por ele escrito, que chama de jurisprudência criativa ao invés de ativismo judicial. Fala muito sobre esse tema todo e apresenta soluções que podem ser importantes. E o mais importante, para mim, é dizer que esse código é importante, o doutor Rodrigo já falou, que tem normas de âmbito legal a respeito desse tipo de situação, mas é preciso muito mais. É preciso de mudanças estruturais em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal, estruturais no sentido até da Constituição da República. É um passo importante, embora possa parecer a alguns desnecessário até o tal código de conduta, porque existe normalização a esse respeito, mas não são aplicadas. É uma necessidade de mudanças estruturais no comportamento, no funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Daí a minha sugestão até de leitura desse trabalho chamado O Supremo em Perspectiva, Diagnóstico das Disfunções. Vai haver um evento muito importante no dia 25, provavelmente agora, de lançamento da obra como um todo. Quem puder, claro, participar ou acompanhar, depois adquirir, valeria muito a pena acompanhar o trabalho que o Instituto dos Advogados de São Paulo está fazendo a esse respeito. Agora, passando pelo que você acabou de falar, os Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui mesmo que eu considero o presidente dos Estados Unidos o indivíduo mais perigoso da face da Terra atualmente. Não só pela personalidade, talvez caráter, amplamente já demonstrados, como a força que ele tem na qualidade de líder da maior potência econômica, financeira e militar do país, ou do mundo, na verdade. Esse tipo de comportamento, tratar humanos em subclasses, é uma coisa terrível que precisa muito ser combatida,
principalmente no próprio país, por meio da sociedade organizada, por meio da imprensa livre, com pressão mesmo a parlamentares, congressistas, governadores, prefeitos. Se isso não for realmente combatido, enfrentado, mas como eu disse, a sociedade civil, o Grammy é importante, mas é muito baixa a adesão, é de artistas, cantores, etc. É a sociedade civil como um todo que deve enfrentar esse comportamento dele, de tratar pessoas como subespécies, subraças, sub um monte, tantas outras coisas. Essas táticas de controle de imigração dele, dessa entidade que trata disso, são desumanas. Inclusive atingem cidadãos americanos, atingem pessoas regularizadas no país. Recentemente teve morte de dois cidadãos americanos que não tinham relação nenhuma com isso. E aí me faz lembrar duas frases, na verdade, com o mesmo conteúdo, mas servem para a gente lembrar aqui. Uma é do Martin Luther King, que fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso também se presta aqui para o Brasil, né? A gente sabe, e também deve ser aplicado aqui no Brasil. E o próprio filósofo Edmund Burke que fala: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. A minha é uma preocupação enorme, tanto lá nos Estados Unidos, esse tema que a gente está tratando aqui dos imigrantes, como no Brasil aqui, e é na corrupção, Banco Master, o silêncio dos bons, a inércia dos bons. Passando agora a tratar do segundo tema, que é o do que você me falou, que é o da China. Aqui é muito interessante esse caso da ex-primeira-dama da China, porque primeira-ministra da China, porque ela já tinha sido condenada com a família inteira. São três sobrinhas, o filho é, 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 e outras pessoas por corrupção. Mas, na verdade, a primeira-dama, né, é o ministro da, desculpa, ministro da Justiça. Era um cargo importantíssimo. Ministro da Justiça era o gestor principal da justiça no país. E ele foi condenado por corrupção, envolvendo inclusive a esposa e familiares. E lá tem uns pontos interessantes que me chamaram a atenção, em diferença para o Brasil, porque lá ele expressou remorso. Imagine no Brasil uma autoridade condenada expressar remorso e devolveu espontaneamente todo o fruto das atividades ilícitas dele. Era um homem que tinha relações diretas com o poder central, o ministro da Justiça, teve uma carreira enorme lá na Justiça, mas chegou ao ponto de ser realmente condenado e devolveu todo o dinheiro, o produto. Aqui a gente vê, no caso do Petrolão, é o contrário, eles estão pedindo de volta. Daqui a pouco essas empresas vão ficar mais ricas do que eram antes. Né? E Aqui o receber pessoal ainda com. processa, o Estado tem que receber de volta, Banco Econômico, como o doutor Rodrigo falou aqui, tem de A a Z, os malfeitores ainda dobram a aposta, triplicam a aposta, multiplicam a aposta, ainda querem receber de volta. Lá ele devolveu, foi expulso do partido e proibido de exercício de cargos públicos, independentemente disso, desde que foram comprovadas essas irregularidades. E outro tema muito importante que poderia bem ser aplicado aqui, lá na China, isso se estende a familiares que participam dos ilícitos. Não fica, eu não sou especialista em direito penal, não atuo em direito penal, mas a gente está falando no âmbito jurídico. Lá também essa esposa foi condenada, etc. Se isso não se espraiar para membros próximos, talvez não seja suficiente. Lá se usa, inclusive, a expressão corrupção familiar. Imagina isso aqui no Brasil, hein? Corrupção familiar para o atingimento de membros da família que participam de situações de corrupção. Agora sim, falando de Bangladesh, agora sim, Pois falando de não. Bangladesh, ela também é primeira-ministra, já tinha sido condenada a 26 anos de prisão, com filho, com, com sobrinhas de novo, mas infelizmente ali, ela
desde que notou que o problema estava realmente se agravando, alcançou asilo com a família na Índia. O patrimônio já Aham. está todo na Índia. São decisões judiciais que servem como conceito. O judiciário atuou como pôde, mas não vai ter. Essas condenações dessa primeira-ministra, ex-primeira-ministra, são água que não molha, fogo que não queima, faca que não corta. Porque ela já está, fugiu em um helicóptero, parece estatal, inclusive, do governo, com a sobrinha, todo mundo. Você tem mais de 40 anos em condenações, patrimônio, mas não vai surgir o efeito desejado, a não ser o exemplo. Perfeito, que coisa fantástica essa abordagem, essa análise. Porque o Brasil tem muito a caminhar em cima disso tudo. Agora, até vou pegar o gancho do senhor ter mencionado o doutor Rodrigo, que, que eu sei que vai ter que se ausentar, né, no meio do nosso debate, e ver com ele se ele provocado sobre os temas que foram abordados já e o que falou agora o doutor Alexandre Barroso, se ele tem alguma colocação adicional antes de poder se ausentar. Eu vou começar de trás para frente na primeira questão da possibilidade de punição, né, de parentes de corruptos no Brasil. Por incrível que pareça, por mais surpreendente que pareça, no Brasil nós temos sim previsões normativas dessa possibilidade. Na Lei de Improbidade Administrativa tem um dispositivo expresso no artigo 8º que diz que os sucessores do ímprobo responderão na medida ali, nos limites da herança, né, pelas sanções a ele aplicadas, né? Então, e mais, e se em vida ficar comprovado que houve, por exemplo, uma organização criminosa, com lavagem de capitais, com ocultamento de bens em nome de parentes, com certeza eles devem, pelo menos à luz da legislação, responder sobre isso, sobre todos eles. O que acontece no Brasil é que nós vivenciamos há tempos, e é um problema muito complexo, multidisciplinar, sobretudo cultural, que a academia propugna, sobretudo, de o que Douglas Fischer nomeia de garantismo hiperbólico monocular. O que seria isso? É uma interpretação, uma hermenêutica extremamente favorável aos autores do ilícito, em completo esquecimento a toda a ciência da vitimologia. Então, aquela história, né, para ficar de fácil compreensão, que o criminoso é vítima da sociedade, um excluído social. Isso, quando Gary Becker, lá na década de 70, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, já trouxe a teoria da escolha racional, né, a teoria econômica do crime, que o ilícito ele é racional. Nos seus casos de crimes passionais, né, que são exceção da exceção, o crime, sobretudo a corrupção, é uma análise bem fria sobre custo. Tá aí o autor máximo do Banco Master, que no seu interrogatório vexaminoso, vexatório perante a Polícia Federal, eu fiquei constrangido de assistir. Um sujeito completamente frio, dando as declarações, falando de bilhões como se fossem centavos, né? E a delegada ali extremamente, com todo respeito a ela, inábil, tecnicamente, ela se disse inábil, ela se disse que não tem capacidade técnica para avaliar as questões de balanço, balancete e gestão financeira do banco. Então, assim, eu fiquei constrangido e depois ainda com uma opressão do ministro do Supremo Tribunal Federal que mandou repetir perguntas já abordadas, mas enfim. Então, esse tema da possibilidade de punição de parentes existe, só não é mal o autor do ilícito é punido no Brasil. Se eu tivesse tempo, eu falaria de números estarrecedores aqui. Mas como eu não tenho, eu vou só concluir a questão do Código de Ética, que, no meu modesto entendimento, ele tem duas dimensões. Uma dimensão é normativa. Primeiro que ele marca, é uma marca mais notável ao público da passagem de um modelo de administração pública gerencial para um modelo que eu até trato na tese de doutorado, da nova governança pública, em que a integridade, accountability, responsiveness, né, do inglês, ou responsividade, são pilares básicos, transparência e por aí vai, ética, código de conduta, etc. São pilares básicos, o combate à corrupção também. Então, sob esse ponto de vista normativo, que seriam duas dimensões, no meu entendimento, seria uma normativa e uma cultural, esse código de ética ele marca uma complementariedade ao que já tem disposto nos códigos de processo civil, código de processo penal, na própria Constituição, na LOMAN,
na lei orgânica do Ministério Público, que poderia se aplicar também ao Procurador-Geral da República, que atua ali no Supremo, né, cujos posicionamentos, sob o ponto de vista técnico, da minha opinião, são altamente questionáveis nos últimos tempos, de arquivamentos precoces de investigações ou de omissões, né? Eu poderia discutir tecnicamente sem medo de falar, né? A gente tem que ter muito cuidado, mas eu estou falando sob o ponto de vista técnico. Então, marca ali uma complementariedade no sentido de que as normas já existentes, sobretudo a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, seriam um mínimo ético-disciplinar. E esse código de ética seria um máximo deontológico do que deveria ser a conduta dos ministros. Aquele brocardo latino, mas romano, né, que é a mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E nos dias de hoje, fake news, rede social, etc., o que tem de aparência falsa não está escrito. E também de internalização, já vou terminando, de internalização das normas que são padrões internacionais de conduta. O FCPA é lá de 1976, vigente nos Estados Unidos. Né? Se a gente conta, eu tive a oportunidade de estudar fora, tanto no mestrado quanto no doutorado. E olha que eu estudei em países um pouco bagunçados, Espanha e Itália, sob o ponto de vista de cumprimento de leis. Né? Mas se você falar com um alemão ou com um americano o que se passa no Brasil, o cara infarta na sua frente. É uma bizarrice assim, hermenêutica que não tem. Eu esqueci qual filósofo que disse que o Brasil é o país da hermenêutica, e realmente aqui se encontra jeito para tudo. Já dizia Sérgio Buarque de Holanda no livro dele, que é de 36, parece que ele escreveu ontem, né? Raízes do Brasil. Raimundo Faoro também, e por aí vai. E a segunda dimensão que eu enxergo nesse código de ética que é a dimensão cultural, né? Que a gente vem aí desde a nossa Constituinte, e isso contaminou bastante, não vou dizendo do seu ponto de vista negativo, não, estou dizendo do seu ponto de vista de impregnação, na cultura acadêmica, sobretudo as faculdades de direito, que lidam com os bens mais relevantes da nossa sociedade, com liberdade, vida, etc. A cultura progressista, ela se colou bastante ali nas academias, desde a década de 70, 80, tem aí no mínimo 3, 4 gerações acadêmicos. Eu digo isso como acadêmico, como orientando de professores que têm esse viés, que não permitiam sequer uma leitura de obras. Citaram Burke aí, né? Um pensador mais conservador, que é praticamente alijado aí dos bancos acadêmicos. Mas eu vejo que é uma mudança cultural, pelo menos aparente. Não vou dizer que seria real, de dentro para fora, mas mais numa pressão exógena. De promoção da confiança da instituição. Né? As pesquisas de opinião já revelaram que o Supremo não goza lá muito hoje em dia de muita credibilidade, e saudades das velhas composições do Supremo Tribunal Federal, com Carlos Aires Brito, né? e outros aí que tinham realmente, preenchiam realmente os requisitos constitucionais. Nós temos hoje ministros lá que sequer escreveram um artigo jurídico, não tem produção acadêmica nenhuma, mas tem notável saber jurídico conforme o dispositivo constitucional. E um simbolismo também de autocontenção da própria corte, dentro desse aspecto cultural. Eu entendo que é uma mensagem, pelo menos uma mensagem, não sei se ela vai ter conteúdo, forma tem, do que a gente chama de accountability horizontal, né? Seria uma prestação de contas ou fiscalização inter ou intrainstitucional. Né? Acho que não vai dar em nada, como que vem acontecendo no Brasil. Vão estabelecer normas e mais normas e mais normas, não serão cumpridas, não vai dar em nada. Se fosse esposa de outro, já estaria investigado, talvez preso, com bens bloqueados, e segue o jogo no Brasil. Pelo menos cada um aqui tenta fazer a sua parte, mas nós temos que liderar um movimento, jogar pedrinha na lagoa para espraiar uma cultura de integridade, que uma hora isso vai mudar. Talvez eu não veja, meus filhos não vejam, mas eu não posso perder essa esperança. Senão eu pararia de estudar, pararia de trabalhar, largava a mão, tem cidadania italiana, picava a mula daqui. Mas é isso. Estamos mesmo diante de quadros bastante... Como você está acompanhando, quem está nos acompanhando, e também, volto a insistir, compartilhando tudo isso que está vindo contribuir com o raciocínio de todos, com o entendimento de todos sobre tantos assuntos, parece que realmente, nesses casos da corrupção, a gente chama aquilo que a cada cavocada uma minhoca. É impressionante como vão surgir. Puxa, sai uma galinha. Aí sai uma galinha, exatamente isso. Mas aí, por falar em
em galinhas falar em Ou animais, avestruz e aí eu como vou fazer teorizava. uma... Pois não, doutor Alexandre? Pois não. Desculpe, ou avestruz, como dizia o Teori Zavascki, ministro infelizmente falecido. Lamentavelmente, nos sobram exemplos que podemos dar de casos bem famosos. Mas vamos lá. Então, já que puxou a galinha, deixa. Pois não, quem chamou? Maria Tereza. Eu Maria gostaria Tereza Portugal. ao tema do Rodrigo, que é o Código de Ética. Eu queria lembrar que, apesar de existir tantas leis, resoluções, nós vivemos um momento que é um momento de crise. Por que é de crise? O judiciário se legitima pela imparcialidade e pela autoridade que ele conquista ao fazer, ao discutir a lei, ao garantir que a Constituição seja respeitada. Neste momento, por que é necessário esse código de ética? E quero dizer que tanto o Instituto Fernando Henrique Cardoso quanto a OAB Seção São Paulo fizeram uma proposta de código de ética. Porque a legitimidade do judiciário está em jogo. E isso, para a democracia, é muito ruim. Porque isso significa não que a democracia vai ser destruída por fora, mas é uma destruição por dentro. É o próprio judiciário que está fazendo com que exista um enorme descrédito em relação à justiça. Então, é a ideia de que eles não agem de forma imparcial, que existe muita influência de amigos, de relações familiares. Isso, para a justiça, é muito negativo. Então, neste momento, o Rodrigo fala em jogar uma pedrinha. Eu acho que a imprensa tem um papel relevante. As instituições têm um papel relevante. O doutor Alexandre lembrou, o Instituto dos Advogados tem esse papel que é relevante. Então, nós não podemos pensar que a situação está assim e assim vai ficar, porque vários crimes foram, de fato, enterrados e ninguém mais soube o que aconteceu. Agora, o judiciário foi ganhando um papel tão relevante que não dá mais para essa relevância fazer com que cada ministro haja por si só. Cadê a ideia de colegiado? Cadê a ideia de que é necessária uma atuação conjunta e não decisões monocráticas? A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa que é fundamental. Ela mostra que quase 90% das decisões do Supremo são monocráticas. Não pode ser monocrática. E cada juiz não pode ser dono do Supremo e achar que a decisão dele não é suscetível de uma crítica. A crítica faz parte da democracia, a crítica é um poderoso instrumento de aperfeiçoamento das instituições. Então, eu acho que, neste momento, talvez a questão mais importante seja essa força que a sociedade tem que dar ao ministro Fachin. O ministro Fachin, desde a sua posse, mostrou uma diferença. Vocês devem se lembrar que, ao invés de festas majestosas patrocinadas pela Associação dos Magistrados, ele serviu café. Não café de máquina, mas aquele café que é servido todos os dias no Supremo. Então, eu acho que essa força é uma força que nós não podemos ignorar. A imprensa tem feito seu papel de uma forma muito relevante. O jornal Estado de São Paulo, todos os dias, faz pesquisas e publica essas pesquisas. Hoje, o Rodrigo lembrou do número de advogados com relações de família que, depois que seus parentes se tornaram ministros, como é que essa atuação da advocacia cresceu enormemente. Que coisa impressionante, doutora Maria Tereza. Impressionante. E se nós queremos igualdade, eu não posso achar que um advogado, só porque ele ostenta o sobrenome de um ministro, ele vai ter um desempenho melhor do que um advogado que estudou, que fez muito esforço para ganhar o seu número de OAB, mas ele não tem um parente dentro nem do Supremo, nem do STJ, ele tem menos valor. Eu acho que isso é uma questão relevante. Doutor Alexandre, que é da advocacia,
deve saber disso muito melhor do que eu. Quer dizer, as pessoas escolhem um ministro não por sua qualidade, mas, desculpa, escolhem um advogado não por sua qualidade, mas escolhem pelo seu sobrenome. Isso, gente, é o país da desigualdade. Nós chegamos ao Lamentavelmente. do Pois não, Cacá e reclamar de concorrência desleal. Eu Então, ouvi isso. não foi o ápice para mim. Os senhores me fazem lembrar, se me permitem, me fazem lembrar em 2017, eu vi uma matéria no jornal, era uma foto da ministra Carmen Lúcia, então presidente do Supremo, até que uma foto em que pegaram ela num momento muito, assim, ela estava bastante afetada na sua imagem, né? E embaixo a legenda era, entre aspas, uma frase dela: se o brasileiro soubesse tudo o que eu sei, seria muito difícil dormir. Então, eu acho que isso já faz um encaminhamento e tanto. Não sei se o senhor ia falar alguma coisa, mas aí eu já entrarei no próximo tema. Pois não, doutor Alexandre. Seguir o meu código Pois de não, conduta doutor Rodrigo. para chegar na hora da audiência, antes de botar uma representação na corregedoria. Então, vou pedir, primeiro, agradecer, né, registrar novamente a honra enorme de estar aqui com os colegas. Doutora Maria Tereza, dos três, era a única que eu já tinha participado de eventos. É sempre uma honra, uma alegria e referência para todos nós. Os demais também, muito obrigado. Fiquei honrado aqui com a participação. Me coloco à disposição para outros eventos. Peço escusas aqui pela minha retirada precoce, mesmo porque eu não ia contribuir com muito mais. Vocês aí têm muito mais estofo para falar do que eu. Então, deixo aqui meu abraço carinhoso a todos e fico à disposição, tá? Muito obrigado, doutor Rodrigo Brasileiro. Sempre bom. Bom, amigos, e aí, então, eu acabo me permitindo mudar um pouco o foco da nossa conversa. Volto a dizer para todos que nos acompanham, cada tema desse dá uma margem a gente trabalhar fortemente, tem muito a ser tratado. Mas vamos também abordar os diversos temas que temos aí em evidência para não deixar nada escapar. E aqui sobre os animais. O Brasil, amigos, enfrenta um cenário alarmante de maus tratos contra animais, com 601 inquéritos registrados apenas em janeiro agora de 2026 e cerca de 57 mil casos abertos nos últimos 3 anos, segundo o escavador, concentrados principalmente na região sudeste, com liderança lamentável de São Paulo. Apesar da legislação atual prever penas de até 5 anos de prisão em casos envolvendo cães e gatos, a comoção nacional provocada pela morte do cão comunitário o Orelha, hoje tão comentado, tão conhecido cão Orelha, em Florianópolis, impulsionou protestos em várias capitais e uma forte mobilização nas redes sociais por justiça, endurecimento das leis e federalização da investigação. E, diante da pressão popular, o Congresso acelerou a tramitação de projetos que elevam significativamente as punições, incluindo propostas que prevêem penas de até 16 anos de reclusão e a classificação de maus tratos com morte como crime hediondo. São dados impressionantes. E eu vou pedir para duas pessoas comentarem esse tema. Primeiro, a doutora Aline e depois o doutor Alexandre. Por favor, doutora Aline, a sua abordagem primeiro. Tá certo. É uma tamanha crueldade que estão fazendo com os pequenos animais, né? Isso significa que em apenas um mês já foram abertos mais de 3% de todos os processos registrados ao longo de 2025, que somaram mais ou menos cerca de 18 mil ações em todo o país. E o ano só está começando, né? Então, quando ampliamos esse olhar nos últimos 3 anos, o cenário mostra uma dimensão do problema, porque cerca de 57 mil inquéritos envolvendo maus tratos a animais foram abertos só no Brasil desde 2023. São casos que envolvem desde negligência e abandono até agressões que configuram crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. E nesse recorte regional, o Sudeste lidera com folga, né? Vem primeiro São Paulo, depois vem Minas Gerais e depois o Rio de Janeiro. Esses números não apenas retratam uma violência contra esses animais, mas também indicam que a sociedade está cada vez mais
participativas, denunciando e levando casos à justiça, né? Com tudo isso, também revela que o problema é persistente e estrutural, exigindo algumas políticas públicas de proteção mais eficazes. E a gente pôde ver isso aí no caso do chamado cão-orelha, né, que escancarou essa violência contra esses animaizinhos, que é frequente e muitas vezes punida até de forma branda. Esses protestos em várias capitais mostram que a sociedade também não aceita mais essa normalização da crueldade. E, embora foram apresentados alguns projetos que aumentam essas penas, ainda também depende de votação, né? E é isso, né? Violência contra os animais não é uma pauta menor, ele está diretamente também ligado a outras formas de violência dentro da sociedade. Exatamente. Infelizmente, é um conjunto de coisas que nós temos que dar muita atenção, porque exigem e afetam a toda a sociedade, afetam de sobremaneira a própria imagem do país, e temos que fazer com que haja uma conscientização para esses temas todos. Então, aí, doutor Alexandre Barroso, eu peço ao senhor para dar um encaminhamento nesse tema de uma maneira, por favor, com a sua visão. Bom, de fato, claro, isso é um tema muito sensível. E eu me associo a Maria Tereza, quando falou há pouco sobre feminicídio, ao concluir que é uma questão fundamentalmente de educação e de cultura. É a falta de educação, falta de cultura, que faz com que haja tanta violência contra mulheres e quaisquer pessoas em situação de vulnerabilidade do país. Claro, tem um sentimento muito grande, que nós vamos falar daqui a pouco, imagino se der tempo, sobre o Banco Master, esse sentimento generalizado de impunidade. Um país que promove em seus cidadãos, suas pessoas, esse sentimento de impunidade, que é potencializado pela ausência de educação e de cultura, tem muita dificuldade em enfrentar questões importantíssimas como essas. E aí me vem o encaminhamento que não é só aumento de pena, rigor com processos, mas ações preventivas. Eu penso que a exemplo, de novo, como questões contra violência de gênero, violência de sexual, violência contra a raça, credo. É muito importante ter ações preventivas. Ações preventivas de conscientização por meio de campanhas publicitárias, marketing, seminários, muito para evitar. Apenas só punir nunca vai ser suficiente, na minha opinião. É isso. O doutor Alexandre faz realmente uma abordagem que nós precisamos aprofundar demais, né? E, volto a dizer, são temas que merecem toda a atenção, sem dúvida alguma. Mas aí entra uma coisa, doutor Alexandre, que acho que tem uma ligação direta com a educação, com a cultura, tão necessária, e tanta falta faz, que são as eleições, a nossa estrutura política. Né? E aí me leva ao próximo tema da nossa conversa aqui hoje, amigos, que é a questão de às vésperas das eleições de 2026, o TSE discutindo ajustes às regras eleitorais para ampliar a transparência e enfrentar novos desafios na tecnologia. Né? A Corte vai debater a criação de um prazo para partidos informarem e distribuição de cotas, enfim, tem muitas atuações que podem ser feitas. E, paralelamente, o Brasil se consolida como referência até internacional ao estabelecer normas específicas para o uso de inteligência artificial nas eleições, né? Com uma série de exigências aí que estão sendo feitas. E antes de passar, então, a bola para a doutora Maria Tereza fazer um comentário sobre isso, sobre esse tema forte das eleições, a inteligência artificial, enfim, não tenho como não recorrer, como sempre, a uma frase de Ulisses Guimarães, que conhecia profundamente tudo isso. E ele disse lá atrás: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Doutora Maria Tereza,
qual conjunto de coisas para nós termos, conseguirmos demover, sair fora dessa máxima de Ulisses Guimarães, doutora Maria Tereza? Nosso sistema partidário eleitoral não favorece que o eleitor faça uma escolha do seu candidato e se lembre dela posteriormente. Há várias pesquisas mostrando que, quando se pergunta para o cidadão em quem o senhor votou, um mês depois da eleição, não são anos, um mês, ele não se recorda. Ele também não vigia a atuação desse seu representante, ou na Câmara, ou no Senado, ou se quiser voltar para os estados, ninguém olha deputado estadual para ver o que ele está fazendo na Assembleia, ou seu vereador na Câmara dos Vereadores. Então, isso significa que nós temos um problema. E qual é o problema? É que, se a gente não tem mecanismos de controle, esse sistema está ruim na sua raiz. Então, o que nós vemos? Que muitas vezes são eleitos deputados, senadores, que simplesmente é porque houve alguém que carregou um número muito expressivo de votos, então ele leva consigo alguns outros. Já se fez várias propostas de mudança, mas nenhuma delas vingou. E certamente vai ser muito difícil que alguma delas venha a ser aprovada, porque, afinal, é uma questão racional. Cada um que está no Congresso foi eleito nesse sistema. Por que ele vai mudar? Qual é o estímulo que ele tem para fazer qualquer mudança? Agora, mudando dos nossos representantes, e quem colocou eles lá fomos nós, então, se nós fazemos essa crítica é dirigida a nós mesmos. Então, eu quero mudar agora de assunto e chegar na justiça eleitoral. Nossa justiça eleitoral é um padrão de referência internacional. Nosso tipo de urna, que é a urna eletrônica, ela vem sendo elogiada mundo afora. Contestação das eleições aqui é raro. Houve, no último governo, mas de uma forma que era muito mais para angariar votos do que, de fato, porque se encontrou algum tipo de ilegalidade. As urnas estão abertas, as urnas podem ser vigiadas. Há representantes de partido, há representantes de associações. Então, a nossa justiça eleitoral, obviamente que ela tem erros, quase que vários erros. Por exemplo, ela vai só analisar um processo contra um eleito muito tempo depois. Ele já assumiu a cadeira. Então, isso é prejudicial, é muito prejudicial. Mas nós temos que também levar em consideração que essa justiça eleitoral tem sido mais rápida, ela tem mais qualidade do que os outros ramos da justiça. Enquanto se faz críticas muito pesadas ao judiciário como um todo, a justiça eleitoral ela é menos criticada do que os outros ramos da justiça. A ministra Carmen Lúcia agora já fez um pronunciamento enquanto presidente do Tribunal Eleitoral, mostrando 10 pontos a respeito dos quais todos os juízes que compõem a justiça eleitoral têm que respeitar. E eles são praticamente baseados na transparência e na integridade. Coisa que a abordagem é bem feita, doutora Maria Tereza, e temos aí que jogar nossas esperanças que consigamos caminhar positivamente para o que se apresenta aí logo no futuro. E aí eu vou pegar o nosso último tema de hoje, que mereceria também, como todos os demais, uma larga abordagem. Mas vamos lá, que a Polícia Federal encontrou indícios sobre políticos em investigação do Master, né? Essa situação que a Polícia Federal encontrou indícios de envolvimento de políticos com foro especial nas investigações sobre fraudes ligadas ao Banco Master, que é uma enormidade de coisas que surgem em cima disso, e durante a operação da Polícia Federal chamada Operação Compliance Zero, que mira o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Todos esses materiais estão sendo bastante... Enfim, as autoridades não foram reveladas os nomes, o que faz com que a apuração desses
dessas vagas seja conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, devido à prerrogativa de foro. Enfim, as menções a políticos não parecem estar diretamente ligadas ao núcleo principal do inquérito sobre fraudes com carteiras de crédito de negociação do Banco de Brasília, o que pode permitir desmembrar parte das investigações e enviar ao juízo de primeira instância os trechos não relacionados às autoridades com foro. O ministro Dias Toffoli já autorizou a continuidade das apurações, e aí, doutor Alexandre Barroso, o senhor chegou até a falar um pouco sobre o tema. Aprofunde, por favor. Pois não. Parece realmente muito claro que esse Vorkab, esse banco, não teria chegado aonde chegou sem muito apoio político e de gente muito poderosa. Não há como negar isso, ainda que esteja no início das investigações. A mim parece que tudo que diz respeito ao legislativo, como executivo judiciário, é aplicação rigorosa, intransigente mesmo, dos 5 princípios constitucionais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O doutor Rodrigo falou agora há pouco, tem norma, mas que não são aplicadas, como eu também já fiz referência há pouco. É possível, sim, verificar isso e evitar muito do que acontece com a aplicação desses 5 princípios que eu acabei de falar aqui. Quanto à investigação propriamente dita, também me parece essencial o desmembramento, remetendo para a primeira instância tudo que não disser respeito diretamente a pessoas com foro privilegiado, como se fala, prerrogativa de função. É essencial que haja ampla e restrita também publicidade, já que isso diz respeito ao interesse público. A publicidade aqui é fundamental. A impessoalidade, moralidade, eficiência e legalidade, faço questão de dizer. Ah, Se isso não é feito, nós vamos voltar a essa situação que prejudica tanto o ambiente de negócio no país. Eu sou advogado, atuo com corporações, sociedades anônimas, nacionais e estrangeiras. O prejuízo que é para o ambiente de negócios toda hora a gente ouvir pela imprensa, ler, escutar essa situação de corrupção, essa situação de benefícios indevidos, essa infindável máquina de ilícitos ligados à improbidade em sentido amplo, que prejudica, como eu disse, demais o próprio desenvolvimento do país, parcerias internacionais, nacionais, um ambiente profícuo de desenvolvimento para todo o povo. Enquanto não se tiver com eficiência mesmo o combate a toda e qualquer forma de corrupção em sentido amplo, não só aquele restrito. E dá para perceber, sim, é só aplicar esses 5 princípios constitucionais da administração pública. Perfeito. Porque se um político, dá para perceber, todos eles se inserem nisso. O aumento vertiginoso de patrimônio, o aumento vertiginoso de condição social, econômica. Aqui no Banco Central, a gente já verificou pela imprensa, pelo menos, não tive acesso a autos, óbvio, né? O ministro Toffoli não deixa ninguém ter acesso, praticamente ninguém, mas a quantidade de erros elementares na fiscalização do Banco Central, desse vertiginoso crescimento desse banco. Salvo engano, até agora ele comprou 5 bancos. Segundo as normas do Banco Central de direito econômico, financeiro, tem que haver uma ampla, extensa, profunda avaliação do Banco Central sobre cada situação de cada um desses bancos. Tem a CVM, tem também os tribunais de contas. Ninguém falou até agora em tribunal de contas, pelo menos aqui nesse nosso debate. Os tribunais de contas. Diga. Doutor Alexandre, me permita, até porque o senhor está mencionando algumas organizações que, inclusive, fazem parte da organização que, por um acaso, eu presido, que é a CONACAT, a Confederação das Carreiras e Atividades Típicas do Estado. Tribunais de contas. Eu posso garantir ao senhor
as estruturas estáveis de Estado estão sim voltadas para a elucidação. O que nós temos que trabalhar é a forma de provimento dos cargos superiores, conselheiros, tá? As suas eventuais ligações, com todo o respeito a toda essa estrutura. O Banco Central também, os seus servidores, têm executado um bom trabalho, sim, doutor Alexandre. Eu tenho que trazer esse testemunho que uma hora vai ser abordado. Olha, tá certo, eu entendo, eu respeito, mas os dados são concretos. Os dados são concretos. Com aquele Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, por aí afora, e Perfeito. investigar. Eu não sou financista, mas me custa muito entender como é que nenhuma dessas operações desse banco foram percebidas antes. Desculpe, eu não consigo entender, eu não sou técnico, como é que ninguém percebe esse tipo de movimentação. Mas eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica pessoal a ninguém, a nenhuma pessoa, nenhuma instituição. Eu estou refletindo aquilo que eu leio, aquilo que eu vejo, que é absolutamente atípico, esse procedimento todo desse banco, até chegar onde está. O conglomerado, inclusive, conglomerado Exatamente. todo dele, muito atípico. Se entrar na minha conta determinada quantia, eu tenho certeza que o Banco Central vai pegar. Eu Exatamente. converso com as Tira minhas filhas. simples. Eu converso com as minhas filhas e digo, olha, se eu chegar da noite para o dia com a alteração vertiginosa do padrão de vida de vocês, minhas filhas, até vocês vão estranhar. Minhas filhas, meus amigos, vai todo mundo estranhar se eu chegar aqui. Ninguém viu nada? Doutor Alexandre, infelizmente o nosso tempo esgotou. Eu Pois vou pedir não. para rapidamente a doutora Maria Tereza, depois a doutora Aline, só se despedirem em segundos, porque temos que terminar em 1 minuto o programa. Doutora Aline, por favor, cumprimentando esses. Foi um prazer enorme dividir todos esses assuntos com vocês. Então, fica aí até a próxima para todos. Muito obrigado. Doutora Maria Tereza, por favor. Debates são sempre muito importantes e agradeço a presença de todos. Que coisa boa a presença de todos. Doutor Alexandre, eu posso dizer ao senhor que vai ser um prazer nós nos defrontarmos de novo nessas discussões. Por favor, se despedindo do grupo. Uma alegria sempre grande, é sempre estimulante. A gente sempre sai melhor do que entra nesses eventos promovidos pelo ENAC. Tenho sempre oportunidade de conhecer pessoas muito bacanas. Hoje foi você próprio, Antônio Carlos, a Aline, a Maria Tereza, o Rodrigo. É pena, uma hora não é possível, é muito pouco, com tantos temas, etc. Mas a gente pode até se encontrar um dia, tomar um café, almoçar, jantar, vai ser ótimo. Já nos comprometemos. E com isso, amigos, nos despedimos. Compartilhem, vejam a força dessas observações todas, compartilhem conosco e participem conosco desse processo. Muito obrigado a todos.